16 de agosto, domingo 2026, 11h51. Aí, tá frio, dá pra escapar da roupa de banho, vamos pra coisa séria. Falar primeiro uma notícia que eu acabei de ler aqui. Nem cheguei a terminar a ler, não. Um cara do Irã lá falando sobre educação que deve se propagar, né? Educação deve se ensinar as crianças. Eles são os caras lá que tem fé lá, eu respeito os caras, tá ligado? Aí eles falando sobre educação, que tem que ensinar as pessoas, né? Não pode deixar suas crianças quererem ser idiotas, que nem o soft power americano propagar pessoas a serem idiotas, quererem ser americanizadas. Falou sobre economia de recursos, que uma vida onde se esbanja é desnecessário, isso é uma coisa desnecessária. Ensinando que o luxo, a ostentação, o desperdício, isso são coisas idiotas propagadas principalmente pelo soft power americano. Eu já interpreto assim, ele querendo dizer o seguinte, o Irã tem sua cultura e nós não vamos deixar você infectar nossa cultura com imbecilidade, com a decadência da sociedade da América do Norte. E eu, não sou brasileiro, vejo esse reflexo no Brasil. Tudo transformado em idiota, imbecil, que pensam em ostentação, que pensam em dinheiro, que pensam em imbecilidade. Eles diversam essas paradas, né? Aí vem a live do professor Mohamed Marant. A live do professor Mohamed Marant. E falando, né, que a guerra vai voltar. A América nessa, faz acordo, não faz acordo, faz acordo, não faz acordo. Só que os caras vão ter que aceitar, os caras não vão ter culhão pra ir por fronte. Então diz que estão se preparando para ir por fronte, né? Que tá tendo uma concentração de recursos, mas de tropa americana. Bom, se isso for real, creio eu que a guerra recomeçará devido aos fatores, né, da América. Sem capacidade produtiva de fábricas, sem superioridade tecnológicas. Os curdos não tá funcionando, não vai funcionar. Vão querer usar os curdos, não vai funcionar isso. Aqueles negócios que eu já falei. Não vai armar eles com o quê? Vai sustentar uma guerra prolongada? Então, cara, é isso. É a live do professor Mohamed Marand no canal Glendice, onde ele explica, né, que estão querendo que a América tá dando a entender que vai voltar a guerra, pra você ver como é que é a ilusão dos caras, né? Falam que vai ter paz, vai ter guerra, vai ter paz, vai ter guerra, vai ter paz, vai ter guerra. Gente, a ilusão são várias teses, ela se veste de várias teses, porque eles não conseguem, tá ligado? Eles não conseguem sustentar uma parada, então eles têm que ficar mudando toda hora a sua tese. Cada hora eles mudam a tese, então, várias vestes, vão botando vestes diferentes. É isso, cara, tá ligado? É isso que tá acontecendo, América e Israel. Tá, aí ele falou sobre a Arábia Saudita ter levado a surra do Iêmen. Bom, minha reflexão sobre isso. Se a América vai voltar, vai ter essa guerra de novo. Já citei isso, né? Os países que permitirem serem usados serão atingidos. Isso vale para a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Tá ligado? Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar. Bom, então,
E se Israel se permitida também vai ser devastada. Bom, o que eu tô tirando, o que eu tô querendo dizer é o quê? Não vai ter o que os caras fazem. Quem for usado vai ser acertado. Vai ser acertado. Então, mano, de uma forma ou de outra, eles serão acertados, tá ligado? Então, quem permitir isso, vai ser acertado. Não vai ter muito o que os caras fazerem, tá ligado? Então, resumindo, se isso for real, isso prova a nossa tese que a ilusão a ilusão precisa de várias teses, se vestir de várias vestes. Por quê? Porque eles não têm como sustentar a realidade ilusória deles. Então eles precisam cada hora inventar uma parada. Vai ter guerra, vai ter acordo. Vai ter guerra, vai ter acordo. Vai ter guerra, vai ter acordo. Isso daí é ilusão, cara. Isso é ilusão, não tem como contestar isso. Isso é ilusão dos caras. Só que aí entra todos esses aspectos que tantos professores do canal Glendice, Danny Raifone, eu também reflito minhas percepções sobre os acontecimentos. Cara, eles não têm capacidade produtiva, não têm superioridade tecnológica. Todos os países do Golfo Pérsico e Israel sabem que suas defesas não funcionam. Então, qualquer ataque iraniano, a probabilidade de atingir o alvo vai ser uma porcentagem muito elevada. Então, cara, o que os caras vão fazer, mano? Vai usar os curdos. Os curdos não vai funcionar, não tá funcionando. Também porque não tem como armar os caras, né? A partir do momento que você não tem arma suficiente para poder armar sua tropa, a partir do momento que suas defesas não funcionam, como é que você vai defender esses caras? Tá começando a entender? Então a gente para pensar. Aí ele falou sobre agora no caso o professor Mohamed Marandi falou sobre dessa guerra recomeçar. Isso eu estou falando sobre os aspectos que não vão estar certo nem para a América, nem para Israel, nem para o pró-América, nem para o pró-Israel. Quem permite ser usado vai ser atingido. Eles já sabem que a defesa não funciona. Então é uma situação... Bom, é o que eu tô falando, né? A ilusão, ela precisa de várias teses. Ela se veste de várias teses, né? Você vê que ela vai ter paz. Se vestiu de paz, não vai ter paz. Se vestiu de guerra, aí vai ter paz. Se vestiu de paz, falou que vai ter guerra, se vestiu de guerra. Então, cara, isso daí é o cara que tá tentando. Isso daí são as pessoas que são influenciadas pela mentira, pelo caos, pela intriga, por a ilusão. São essas paradas, tá ligado? As pessoas são assim, tá ligado? Elas vão se vestindo, elas vão se iludindo. E isso funcionava a um determinado momento do tempo. Quando? Quando eles tinham a superioridade tecnológica. Eles não têm mais a superioridade tecnológica. Eles não têm como defender seus parceiros. Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait. Isso daí são tudo, como é que eu posso dizer? Tudo pessoas infectadas pela publicidade norte-americana de ostentação, ilusão. Você vê que todo mundo lá, as lideranças vivem bem pra caralho, o povo na merda. Aí você compara isso com o Irã. O Irã, mesmo sancionado, mesmo passando por um monte de diversidade, as pessoas tentando sancionar eles para eles aceitarem a Euromaidan, botar um fantoche lá para entregar os recursos deles. Mesmo assim, as pessoas que governam lá conseguem dar
energia barata para sua população, conseguem, mesmo dentro de todas essas opressões, eles ainda conseguem dar uma vida digna para as pessoas. Agora você imagina o Irã, sem estar sancionado. Como seria o Irã? Esse é o medo dos caras, entendeu? Os caras, a América, pro Israel, gosta de roubar os recursos dos outros. Você que gosta de ostentação, de meritocracia, essa meritocracia, ostentação da América do Norte, América do Sul, da UE, você na verdade você foi infectado por uma publicidade que faz você desejar ser um burguês norte-americano, só que você não entende isso, porque a publicidade propaga isso. Pessoas ricas, pessoas isso, tudo é o consumismo, tudo é uma imagem de uma vida boa baseada em condição financeira. É isso. Então vocês foram transformados nisso. Aí essa notícia que eu não cheguei a terminar de ler, que é do Fars News, sobre acho que é o Pasquian, falando, né? Aí ele falando sobre a importância da educação, de seus jovens, de suas crianças quererem educação e defender seu país. Aí ele está querendo dizer o seguinte: não sejam infectados pelo soft power americano, para você querer ser um burguês, para você querer achar que a vida é tudo uma condição financeira, quer desperdiçar recursos financeiros, quer você matar a cultura do seu próprio país, para se tornar... Você para e pensa a decadência da sociedade norte-americana e pelos países que são influenciados por eles. Você viu o Brasil como é que é? O Brasil é um país, tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Por que não consegue? Porque foi infectado pela ostentação, pelo vírus da publicidade norte-americana, que corrompeu a elite brasileira, e essa elite brasileira corrompeu o povo, botando isso na mente das pessoas, que tudo gira em torno disso. Então você começa a ver tudo que é tipo de pobre, ou pessoas de várias etnias que são corrompidas por esse soft power americano, que é a publicidade, que é a ostentação, é a vaidade, a avareza, a ilusão de uma vida de dignidade, onde você tem uma condição financeira muito boa, mas esquece de falar que essa dignidade de uma vida, que a dignidade de uma vida é ter uma condição financeira muito boa. Ele esquece de dizer isso para você, que todos não vão poder ser assim. Então isso não é uma coisa que deve ser propagada. Então eu interpreto assim a mensagem do Pasquian. O Pasquian, o Irã é um país que tem sua fé, mas eu respeito porque as lideranças deles, mesmo todas essas sanções, os caras estão ali dando uma dignidade para o povo. Subsídio de eletricidade, combustível, mesmo sendo sancionado, sendo oprimido, eles conseguem isso tudo, conseguem fazer isso, né? Então tem uma diferença, né, cara? Eu, sendo ateu, eu respeito esses lugares. A Rússia também, sendo sancionada, sendo oprimida, e mesmo assim a eletricidade, o custo de vida, combustível, essas paradas têm um custo muito menor do que em países, por exemplo, o nosso Brasil. Você pega o Brasil tem recurso pra caramba, e o custo de vida é elevado. Por quê? Porque nossa burguesia ela é vendida à burguesia norte-americana. Então eles ganham dinheiro impondo um custo de vida elevado para as pessoas aqui, né? Aí, sei lá, para as pessoas que têm a capacidade e percebem isso, normalmente elas cessam o falar dele com o quê? Eles te chamam, te compram, te dão uma boa vida para você não falar isso. E se você ficar falando isso de uma forma assim, de uma forma simples, que as pessoas possam entender, eles vão prejudicar a tua vida. Mas não é por isso que você deve deixar de falar, não. Você tem que falar, sim. Tem que continuar falando, sim. São... Como que eu posso dizer?
E ainda isso tem relacionado à igualdade, né? Você fala assim, igualdade. As pessoas falam que lutam pela igualdade, mas isso não é lutar pela igualdade, tá ligado? Você, a partir do momento que você propaga uma característica burguesa, você não está lutando pela igualdade, você está fomentando a desigualdade. Bom dia. Aí você está fomentando a desigualdade. Aí você está fomentando a desigualdade. Então, o que é preciso? O que é preciso é o quê? É o que ele está falando. Propagar educação, ensino. Para o quê? Para as pessoas despertarem consciência. As pessoas têm que ter consciência. O ensino desenvolve a consciência das pessoas. Aí no caso ali ele está falando, por exemplo, ele está falando para o quê? Desenvolver conhecimento, ciência, para as pessoas terem consciência, saber que você deve trabalhar em conjunto para fazer do seu país, no caso do seu país, um lugar melhor. E se todos fizerem isso, cada latitude e longitude desse planeta vai se tornando um lugar melhor. Mas a partir do momento que você se vende a publicidade capitalista, burguesa, norte-americana, você deixa matar a cultura do seu país, você vai ser recompensado por ficar sem falar para poder ter uma vida de luxo, uma vida de avareza, vaidade, enquanto todos os seus irmãos não vão ter, porque não tem como isso acontecer. Então você cessa o falar por lutar pela igualdade e é recompensado por dinheiro que gera desigualdade. Vocês têm que entender isso. É o que vocês não entendem, tá? Vocês têm que entender isso. Aí você vai falar assim, eu critico muito o Brasil, falo do Brasil. Pô, mas tem que criticar, né? O Brasil, um lugar que tem todos os tipos de recursos, e você tá vendo o que sendo propagado? A desigualdade, característica burguesa, avareza, ostentação, imagem. Ou seja, está valorizando o seu exterior. O seu exterior e o exterior, a América. A América burguesa, capitalista. Esse capitalismo que na mão dele se tornou uma forma de escravizar, uma nova forma de escravizar. Então você está propagando o quê? O exterior. O que importa é o teu exterior e não o teu interior, que é o que realmente você quer para as pessoas, ou o que você realmente é. Você está divulgando só, está propagando o quê? O que importa é a parte exterior das pessoas, que o que importa é você se tornar americano de uma forma ruim, porque em todos os lugares tem pessoas boas e ruins. Todos os lugares têm conceitos e qualidades boas e ruins. Só que aqui no nosso Brasil ele está muito infectado pelas características burguesas. E isso infecta qualquer um. Isso não tem essa de escolher. Ela não é xenofóbica, ela não é supremacista. Ignorância, desigualdade, todas essas coisas, assim como a inteligência também, essas coisas são iguais. Elas podem tanto apodrecer como podem florescer em cada ser. Tanto a igualdade, justiça, consciência, inteligência, como a ignorância, xenofobia, supremacia, avareza,
Isso tudo também pode apodrecer o homem. Então você tem que saber o seguinte: o que é realmente que pode nos fazer evoluir? É ostentação? É eu propagar um conceito onde todos não poderão alcançar? Porque todos não poderão alcançar. Isso eu já falei para vocês. Não tem como todo mundo ser bilionário. A partir do momento que você propaga que todos poderão ser bilionários, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é isso. Tem que ser propagado o quê? A igualdade. Tem que ser propagado consciência, educação. Aí agora voltaremos para o que eu estava falando sobre a live do professor Mohamed Marante no canal Glenn Dynson, no dia de hoje, 16 de agosto. 16 de agosto, domingo 6. A ilusão se veste de várias teses. Vai ter paz, vai ter guerra, vai ter paz, vai ter guerra. Isso é a ilusão, a intriga e o caos que eles estão tentando fomentar para tentar fazer o Irã, a Rússia, a China se confundirem, para que eles possam de alguma forma nessa guerra ter um êxito, mas não vai ter. Vai ter. Saindo da estrada de Itaipuaçu, agora eu vou entrar para o terminal de Itaipuaçu. Então, se você parar para analisar, essa notícia da live que apareceu ontem no canal do Glenn Dyson também, sobre eu não estou falando do professor, estou falando sobre a notícia, e ele fez uma análise sobre essas coisas. Essa parada do Japão entrar em guerra com a Rússia, isso é uma tentativa de confundi-los, de deixar eles confusos, de gerar um caos. Essas são as artes da intriga e da ilusão. Só que se você for perceptivo, o Japão não tem condição nenhuma de travar uma guerra com a Rússia. Por quê? Quem fornece arma para o Japão é a América. E essa está sem arsenal para poder combater até o Irã, a sua própria guerra. Sinais que isso são reais. Israel está quieto. Viu que a partir do momento que seu território foi usado para atacar o Irã e o Irã contra-atacou, as defesas americanas não foram capazes de parar. Da mesma forma, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, todas essas ditaduras fictícias de burgueses que se venderam à América em troca de fornecer recursos a eles. Eles recebem muito dinheiro, ficam bilionários, né? Esse negócio de ostentação, esses caras são isso, né? E em troca disso, suas ditaduras são consideradas boas. Aí o Irã, que dizem ser uma ditadura e não é, o povo apoia eles, mesmo sancionado, dão uma vida de qualidade a todos. Mesmo sancionado, mesmo sendo impedidos de vender seus recursos, de viver normalmente, são sancionados. E a população apoia eles. Tem suas... subsidiam eletricidade, combustível, custos de vida barato. Agora você pega a população da Arábia Saudita, a população do Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, eles vivem numa pobreza pior do que a do Irã, mesmo não sendo sancionado. Por quê? Porque a riqueza está indo toda para eles, toda para a burguesia de lá, esses caras vendidos, esses ditadores, falando aqui,
vocês têm costume de falar que o Putin, que o Xi Jinping, que o Irã é ditadura. Não é. Não é. Lá os caras dão infraestrutura, dão ensino, dão um custo de vida que não é elevado. Já nesse Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, nos Estados Unidos, as pessoas vivem numa pobreza enquanto seus ditadores são super ricos, bilionários, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque eles entregam os recursos. Então esse era o intuito da América, de Israel, era botar um fantoche no Irã para roubar seus recursos. É isso que eles queriam, roubar seus recursos, instalar Euromaidan lá, transformar todo mundo em idiota, fazer sua sociedade ficar decadente, que nem é que você para pensar que a sociedade do Brasil é decadente. Então esse era o intuito deles. Aí agora, todos esses países, Golfo Pérsico, Irã e Israel, sabem que se forem usados para atacar o Irã irá contra-atacar. E cada vez mais produzindo drones, cada vez mais produzindo seus mísseis avançados. Para o quê? Se defender dessa opressão. E a partir do momento que a América não tem como fornecer armas para todos esses lugares, para todas essas ditaduras do Golfo Pérsico, para Israel, retirou as defesas da Coreia do Sul, do Japão. Então essa notícia vem falando que o Japão poderia travar uma guerra com a Rússia. Primeiro, eu falei para vocês ontem, a população do Japão não quer isso. O mundo não tem capacidade, porque os mesmos atributos de Israel: pequena área quadrada, alta área de densidade, alta densidade demográfica. Então não há... Isso seria uma forma de tentar deixar a Rússia nervosa, alguma coisa do tipo. Mas eles se esquecem que a China, que a Coreia do Norte tem muito mais capacidade de encarar. Então a Coreia do Norte já é capaz de derrotar eles. Né? Então, essas são as artimanhas. O quê? As artimanhas da intriga, do caos. A artimanha da intriga, do caos, é iludir, tentar criar uma narrativa, tentar criar uma coisa que vai tentar querer confundir o cara. Só que nós estamos num momento do tempo onde essa ilusão já não dá mais sustento. A única coisa que resta para eles é o quê? É tentar gerar algum tipo de confusão ou algum tipo de caos para o quê? Para tentar alcançar seus objetivos. Mas isso tem sido demonstrado que não vai ser possível. Isso não tem a possibilidade. Eles tentam. Eles até tentam. Mas estamos num momento de tempo. Eu falei, a ilusão não dá sustento. Por quê? Porque agora não tem mais a superioridade tecnológica, gente. Tá ligado? Não tem mais essa superioridade tecnológica. Não há superioridade tecnológica, não há superioridade na capacidade produtiva, não há contingente disposto para ir para lá. Entendeu? Então é isso. Eles vão tentar gerar algum tipo de ilusão, só que eles esquecem que isso no front não dá. No front ilusão não dá vazão. No front a ilusão não dá vazão, gente. Isso eu não estou falando não, é sério mesmo. Lembra aquele negócio? Vamos trazer para o âmbito do Brasil. As pessoas que não receberam educação, que se entraram para fazer certas coisas erradas. E as pessoas da nossa suposta justiça. Eles quando entram no embate, eles não... Sabe que certas ilusões não funcionam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não funciona. Aí, por que eu respeito a fé de lugares assim? Na China, na Coreia do Norte, acredito que tenham pessoas que tenham fé, também dizem que tem muito ateísmo. Eu estou tentando achar uma fonte direta de lá, não daqui, porque daqui os caras não podem usar tanto de ser que sim ou não para tentar
fazer como se eles fossem ruins, né? Mas na Rússia e no Irã, eles têm sua fé. Mas mesmo assim, eles propagam ensino, conhecimento, eles dão dignidade à população. Não é igual no nosso país, que é. Nós sabemos o que é no nosso país, né? Você não queira comparar o líder do Irã, um cara super sábio, com esses caras que tem no nosso país, né? Um ou outro tem, mas esses outros não são valorizados. São valorizados os que estão a serviço da publicidade, da avareza, da vaidade, da ostentação. Eles ficam ensinando, né, que tudo é condição financeira. Você já vê isso abertamente, né, nas próprias paradas, você já vê isso. Eles falam sobre isso. Isso daí eu não preciso nem falar, né? Isso aí você mesmo já escuta nesses lugares. Então, a sua sociedade vai ser decadente se você não der ensino a ela. Sua sociedade prospera se der ensino às pessoas, porque isso gera consciência, isso gera avanços, isso gera consciência que não podemos ter a desigualdade da ostentação, a característica burguesa que foi propagada norte-americana. Isso vai gerar, primeiro que não vão querer que gere ensino, né? Propague ensino, porque gera concorrência. Os caras não gostam de dar ensino porque vai ter concorrência. Se tem concorrência, o cara não quer você, as pessoas não querem você ensinadas porque vai ter concorrência. E se tiver concorrência, fica difícil deles se perpetuarem como as pessoas detentoras de capital que controlam a sociedade, controlam empresas. Não é isso, cara. É isso, mais ou menos isso. Então, gente, vocês têm que parar e pensar. A gente tem que começar a parar e pensar, começar a usar o cérebro. Se não usar o cérebro, vocês estão, ó. Mas agora, voltando à parte desse negócio que vai ter guerra de novo. Rapaz, eu não tenho o que fazer não, bro. Sinceramente. E as ditaduras do Golfo Pérsico, é porque essas lideranças dessas ditaduras do Golfo Pérsico, elas estão tudo vendidas à América, né? Primeiro que eles são vendidos à América, gostam dessa... Como eu falei, tem ruim e bom em tudo que é lugar. Essas coisas aí, ostentação, esse apodrecimento do homem, essa parada ela não é supremacista, xenofóbica nem racista, da mesma forma que a inteligência também não é. Isso daí são coisas que apodrecem e afloram em todo mundo. Então, cara, esses caras, essas lideranças do Golfo Pérsico, elas estão presas a eles, né? Tanto por partilharem esses ideais, essas características burguesas, e também porque seus dinheiros estão em bancos americanos. A partir do momento que eles falarem não para eles vão ter o seu dinheiro, não vão poder pegar o seu dinheiro que está lá, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, esses caras, esses ditadores, ostentadores, eles estão com o seu dinheiro todo lá, bilhões e bilhões, tudo lá, tá ligado? Então eles vão ter que, como que eu posso dizer? Eles não vão ter muito como se libertar disso. Para se libertar, eles teriam que falar o quê? Não, então deixa esse dinheiro aí. Mas eles também partilham esses ideais, né? Eles têm esses mesmos ideais. Eles partilham esses ideais. Eu falei, por exemplo, eu respeito a fé desses lugares lá de fora porque eles dão dignidade às pessoas. Não sei se é perfeito, acho que nenhum lugar é perfeito. A perfeição vem com o tempo. Eu acho que a gente nunca vai alcançar essa perfeição. Pode ser que se alcance a perfeição. Mas aqui no Ocidente é uma estupidez, né? No Ocidente é propagado uma estupidez, é propagado uma imbecilidade, né? Aí chegando no mercado centro para terminar os negócios. Então, cara, se você parar para pensar, eles não
não vai ter muito o que eles fazerem. Os caras aqui de Israel, pró-Israel, pró-América, eles não vão ter o que fazer, pró-UE. Esses caras não vão ter muito o que fazer, não. Isso é uma tentativa ilusória, caos. Eles estão tentando gerar isso, né? De alguma forma, para poder causar uma confusão, tanto para as lideranças russas, tanto para as lideranças iranianas, chinesas. Só que eles estão cada vez mais juntos. Eles estão cada vez mais juntos. Isso é a união da igualdade. Aí você para pensar, América do Norte, América do Sul, é a união da desigualdade, onde a decadência já está corrompida em praticamente todos os setores, tá ligado? Tem gente de tudo que é tipo nesses lugares que são boas também, só que muitas pessoas boas já foram ensinadas a serem, como é que eu posso dizer? Já estão corrompidas, elas já estão gerações e gerações nessa corrupção aí, e eles já começam a achar isso normal, já acham que isso que as coisas são assim, tá ligado? Se você parar pra pensar, você luta pela igualdade, então você luta contra as características burguesas, você luta contra a ostentação, mas a partir do momento que você fala que é merecedor, que é a meritocracia, você está sendo desigual, ou seja, você está propagando a característica burguesa. Então, cara, as pessoas têm que começar a pensar que a América do Sul, a América do Norte, são sociedades corruptas. A maioria é corrupta. A maioria de todo o sistema está corrompido. E o que precisa ser feito? O que precisa ser feito é nós começarmos a... Primeiro tem que entender isso. Primeiro as pessoas têm que entender isso. Enquanto não entender isso, não vai mudar. Enquanto for vendido a lideranças norte-americanas, enquanto for vendida a norte-americana, não vai ter muito o que ser feito, né? Pode ser que com o que está acontecendo na geopolítica mundial, pode ser que isso obrigue o brasileiro a acordar disso. Ou continuar dormindo e aceitar ser explorado. Mas vai ficar mais difícil, porque não vai ter sangue para beber. Eles vão vir beber sangue do Brasil, da América do Sul. Isso que falaram, né? Estão sendo expulsos do Oriente Médio, da África, na Ásia eles já não estão conseguindo muito. Coreia do Sul, Japão, Filipinas não, Coreia do Sul e Japão, eles fomentam o quê? Eles têm o que para oferecer? Eles têm para oferecer os mesmos produtos agregados, da mesma forma que a UE tem. Então não são lugares para eles pegarem recurso natural. O Japão mesmo não tem recurso natural, a Coreia do Sul também não tem, a UE também praticamente não tem. Então eles teriam que roubar da África, do Oriente Médio, da Ásia ou da América do Sul. Então vai sobrar a América do Sul, que está mais longe, está mais difícil, né? Então o que nos faz pensar o quê? Faz pensar que vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil para as pessoas aqui continuar a apoiar essas coisas, né? Vai ficar difícil, não vai ter muito o que essas pessoas fazerem. Mas é isso. Agora eu vou negócio de live de geopolítica. Agora é meio-dia. Não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, tem 40 minutos de live agora. Se eu sair de meu lar 11h40 alguma coisa, deve ser meio-dia aí. Não dá mesmo pra enxergar. Meio-dia e 31. Vamos ver o dia aqui que eu sempre confundo a data. Meio-dia e 31, 16 de agosto de 2026, domingo. Mercado Samba da Terminal de Itaipuaçu. Todo dia aí, é isso daí. Um beijo pra irmãozinho, um abraço pros irmãos. Sou comuna, se for Força da Ásia. Se não for, meu irmão, vocês estão fodidos, rapaziada. Valeu.